Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Estão mergulhando nesse universo maravilhoso de Hilda Hilst, uma das nossas mulheres selecionadas para os mundos de dentro, dos estudos em escrita criativa de 2021. Hoje a gente vai investigar esse lugar de recolhimento de Hilda, que foi a Casa do Sol. A Casa do Sol, ela tem a ver com esse período, aos 38 anos, né? Hilda, ela nasceu em Jaú, como eu falei para vocês na aula passada, né, no interior de São Paulo. Muito jovem, ela foi com a mãe para São Paulo mesmo, a mãe se separou do pai, ela foi para São Paulo. Lá, ela viveu na nata, né, na elite da intelectualidade paulista, né, circulando, começou a produzir muito jovem, a escrever muito jovem, e circulava no meio intelectual, de poetas, etc. Um belo dia, aos 38 anos, ela resolve se mudar para uma parte da fazenda da família, da mãe, lá em Campinas, e construir essa casa, que ela chama de Casa do Sol. E realmente era uma casa iluminada, né? Ela descreve lá no livro, nos cadernos de literatura do Instituto Moreira Salles, ela dá uma entrevista falando sobre a Casa do Sol, e ela diz: esta casa é deslumbrante. Aqui já aconteceram muitas coisas, mas aí vai depender de a pessoa acreditar ou não em mim. Eu via pessoas que não existiam. Um dia, andando com uma amiga aqui na Alameda, de repente apareceu um homem entre nós. Muito bonito, devia ter uns 18 anos. Eu quase desmaiei. Tudo isso me asseverou que existe, sim, vida depois do amor. Por isso eu queria fazer a fundação. Aí viriam para cá escritores interessados nessas coisas, fariam estudos, conferências, eu deixaria esta casa, alguns terrenos e tal, para sustentar essa fundação. Não somente essa parte mística de Hilda, ela se interessava com a casa, né, para ser investigada pelos escritores e pesquisadores, mas também esse lugar de acolhimento para a criação. Vejam só, hoje em dia nós conhecemos muitas casas de residências de artistas, que são casas que os artistas vão para produzir, para se recolher em um lugar mais isolado, mais tranquilo, para se recolher e criar. Nós, durante a pandemia, nós também na realidade, fomos obrigados a nos recolher nos nossos mundos de dentro. E Hilda já fazia isso lá atrás, né? Uma visionária, no sentido, ela não era obrigada a isso, mas ela escolheu isso para escrever melhor. Então, nós podemos seguir esse exemplo, nesse modelo, para mergulharmos nesse poço de dentro, né, sem medo, né, nenhum, como ela não tinha medo, e descobrirmos várias histórias, várias narrativas, várias essências, né, palavras essências, coisas essências dentro de nós que provocam poesia, ficção, não ficção, né, maravilhosas. E a história de Hilda, dessa necessidade de reconhecimento do público, da crítica, etc., começa já com o próprio pai. Como eu falei para vocês, ela saiu muito cedo da cidadezinha dela, nasceu de Jaú, para ir para São Paulo, porque a mãe se separou do pai. Eles se separaram, Hilda era muito jovem, né, foi para São Paulo, ele tinha esquizofrenia. Quando ele soube que a mãe de Hilda estava grávida de Hilda, ele proferiu a seguinte palavra marcante na vida da filha: azar. Então Hilda sempre buscou esse reconhecimento, mas que ela ao mesmo tempo superou. E com a própria ironia, ela vai, vamos dizer assim, superando, sublimando essa falta de reconhecimento paterno, né? É isso que Fernando de Mendonça ele vai analisar lá na tese, que ele faz a comparação entre a escrita de Clarice e a escrita de Hilda, à luz desse abandono, né? Que é um abandono que ela teve desse pai. Então, lá nessa ode que ela faz ao pai, veja que interessante, o que é uma superação através da escrita. Sobrevivi à morte sucessiva das coisas do teu quarto. Vi pela primeira vez a inútil simetria dos tapetes e o azul diluído, azul branco das paredes, e uma fissura de um verde anoitecido na moldura de prata. Nela, o meu retrato adolescente e gasto.
e as gavetas fechadas, dentro delas, aquele todo silencioso e raro, um barco de asas, que fome de tocar nos papéis antigos. Há tanto a te dizer agora, meus olhos se gastaram procurando a palavra nas figuras, nos textos, nas histórias. Era preciso viajar, levantar de renúncias, redescobrir amor. Será preciso esquecer o contorno de umas formas que vi, naves, portais, e o grande crisântemo sobre a faixa restrita do canteiro. Através do gravio, no terraço do tempo te percebo, e ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Veja que coisa linda, porque existe toda uma ternura também. Apesar da superação, apesar até da raiva desse não reconhecimento paterno, mas existe toda uma ternura, né, nessa declaração, nessa ode a esse pai, em nome desse pai. Ela busca sempre vamos dizer assim, esse mergulho no mundo de dentro para enfrentar esse mundo de fora. Né? Uma imagem belíssima é o portão da entrada da Casa do Sol, né? essa entrada da Casa do Sol, é exatamente uma separação desse mundo de fora de Hilda, o mundo de dentro de Hilda, da sua casa-museu. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas, voz e vento apenas das coisas do lá fora, e sozinha supor que se estivesses dentro, essa voz importante e esse vento das ramagens de fora, eu jamais ouviria. E aí mais adiante, a minha casa é guardiã do meu corpo, e protetora de todas as minhas ardências, e transmuta em palavra paixão e veemência, e minha boca se faz fonte de prata, ainda que eu grite a casa que só existe para sorver a água da tua boca. A minha casa, Dionísio, lamenta, e manda que eu te pergunte assim de frente a uma mulher que canta ensolarada e que é sonora, múltipla argonauta, por que recusas amor e permanências? É muito lindo, minha gente, isso é contagiante, sabe? Ela conseguir superar essa falta, né? Esse silêncio, né? Esse não reconhecimento. Então, para mim, eu tiro o chapéu para a Hilda Hilst e assim, admiro muito essa força, essa coragem dela se superar essa falta de reconhecimento paterno, da crítica, etc., porque em nome do que era mais importante, que é a sua escrita, sua poesia, sua crônica, seu teatro, né? E alguns filmes muito interessantes que vocês... Gente, é tanto filme sobre Hilda Hilst que realmente fica difícil da gente escolher para apresentar para vocês. Mas não percam. Hilda Pede Contato, um filme de 2018, vai falar exatamente sobre essa misticidade de Hilda lá na Casa do Sol. Então, é muito interessante, vale a pena vocês assistirem. O universo de Hilda Hilst no filme Unicórnio. É um filme muito interessante porque mistura ficção com realidade. E é uma história dentro de uma história. E que a gente já viu esse Miserabime lá em André Gide em 2020 no modo dos franceses, lembram? Então, se quiserem, dão uma investigada lá. E Casa do Sol, Ocupação Hilst, que também é falando, vamos dizer assim, depoimentos dela da Casa do Sol, imagens dela na Casa do Sol, então vale a pena vocês investigarem. Todo esse material está lá para quem já se inscreveu, todo esse material, tanto os textos de apoio quanto os PowerPoints do nosso curso, estão lá na pasta de material de apoio para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, lerem quantas vezes vocês quiserem e aprofundarem cada vez mais o nosso estudo. E não percam de jeito nenhum, é importantíssimo vocês não perderem o encontro do dia 25, né, de agosto com o nosso queridíssimo Fernando de Mendonça, esse escritor. Ele já está no terceiro romance, belíssimos os textos dele, Detalhe em H, também 23 de novembro, são textos assim brilhantes. E ele vai falar do seu processo de criação e de nossa queridíssima Hilda Hilst. Nós vamos aprofundar mais ainda o estudo na obra dessa escritora maravilhosa. Então não percam
Abraço bem grande e até lá!